Eu vou começar antes justificando que eu não pude gravar vídeo semana passada por conta de alguns fatores que me impossibilitou de fazer, né, que eu sempre gravo vídeos semanais, entendeu? Então teve a semana do Vendaval que eu não pude gravar, que eu esperei um pouquinho, porque, né, tem que ter aquela consciência de que nem tudo é só gira em torno de mim, entendeu? Então eu tenho empatia com as pessoas. E agora consegui gravar na semana seguinte. Agora nessa outra semana eu não consegui gravar por motivos de força maior, questão familiar. Então eu não pude, eu tive que ficar ausente. Fora também o cansaço físico e o cansaço mental. Então eu tirei um tempinho para descansar. E eu fui seguindo a agenda de atendimentos também, e seguindo outros compromissos particulares. E agora eu tô mais tranquilo, mais relax. Então tá dando hoje, essa semana, nas próximas, se Deus quiser, vai dar certo. É isso. É mais porque tem esse aviso que eu acabei de dar, é mais porque tem gente que me acompanha, que gosta de assistir meus vídeos, que seguem as dicas, que tem que gosta de ver, né, os tutoriais que eu faço, tenta replicar, entendeu? Então, para essas pessoas eu tô deixando esse aviso do porquê que não teve semana passada e tal, e é isso, entendeu? Bom, eu já estou com a pele preparada, então a gente vai dar início ao tutorial de olhos. Para as dicas de tutorial de olhos, para esse tutorial, você vai entender o seguinte: a gente vai trabalhar com luz e sombra. O que significa? Que tudo que a gente tem de excesso, a gente diminui com sombra preta, para poder a gente fazer o quê? Trazer profundidade. Como por exemplo, se você tem essa zona da bochecha muito assim, mais cheinha, e você quer dar uma afinada, você vem com o contorno para dar essa sombrinha nas laterais, para dar esse aspecto visível de rosto mais fininho, entendeu? A gente trabalha com luz e sombra. Quando uma pálpebra ela é gordinha, ela é mais gordinha, não tem outra palavra para dizer, a gente usa a mesma técnica, só que diferente das bochechas que a gente faz para afinar, a gente traz para os olhos essa sombra mais escura para dar mais profundidade. Um olho que já é mais profundo, como por exemplo, que esse ossinho que a gente tem aqui, ele fica mais aparente, entendeu? A gente trabalha com luz, porque naturalmente aquela área ali já é escura, entendeu? Então a gente traz a luz ali, entendeu? Para aquela área ali, com uma sombra mais clara, ao invés de uma sombra mais escura. Já a pálpebra gordinha, a gente tem que trabalhar com uma sombra mais escura no côncavo, na cavidade do côncavo, para poder a gente trazer essa profundidade natural, entendeu? Para os olhos, fazendo com que esse ossinho que a gente tem aqui fique mais aparente, entendeu? De forma mais técnica, trabalhando luz e sombra, entendeu? Então, aonde a gente tem excesso de pelezinha aqui, que quase não aparece o ossinho, que quase não aparece uma profundidade,
entendeu? A gente vai trabalhar com sombra escura, entendeu? E aonde a gente quer iluminar, onde a gente naturalmente já fica mais aparente, a gente traz a luz, entendeu? Aí dá essa impressão de luz e sombra nos olhos. Quando você tem alguma mancha nos seus olhos, no seu rosto, quando você tem alguma mancha no rosto, você vai trabalhar com colorimetria. No vídeo assim como esse, não dá para explicar detalhadamente a colorimetria. O que dá pra gente fazer é dar algumas orientações para certas manchas que a gente tem, no caso que as pessoas que têm melasma têm, entendeu? Olheira, essas coisas, entendeu? Então, quando tem olheira, por exemplo, a gente usa o corretivo salmão antes da base, entendeu? Há quem use aplicando a base primeiro e depois vindo com ele, mas eu não recomendo, entendeu? Eu recomendo você usar primeiro o corretivo para você poder usar a base depois, que eu acho que fica com um aspecto mais natural e mais bonito, entendeu? Agora, se você tem melasma, aí dependendo da cor do melasma, se ele for mais fechado, você vai precisar usar um roxo ou um azul escuro, entendeu? Um corretivo colorido, porque é isso. Quando você entende de colorimetria, você vai trabalhar com corretivos coloridos. E quando você não tem corretivo colorido, você vai se virar com o que você tem de cor, entendeu? E consequentemente, você vai ter que pesquisar mais sobre isso. Você vai precisar ir assistir algumas aulas técnicas sobre isso por aí pela internet, de acordo com aquilo que você está procurando, que você deseja corrigir, entendeu? Então, basicamente, você não vai achar na internet assim tutorial completo de colorimetria. Nem eu mesmo posso dar, até porque é uma questão profissional mesmo. Nenhum profissional de maquiagem vai dar aula gratuita assim em tutorial de vídeo para explicar para que serve cada cor, como que você vai corrigir determinada coisa, com que cor que você vai corrigir. Então, não vai ter nada desse tipo de conteúdo na internet. Vai ter o básico daquilo que você está querendo corrigir, que é a dúvida da quase maioria das pessoas, que é melasma e olheira. Você não vai ver outra coisa. Além do melasma e a olheira, você vai ver de manchas de espinha, que é aquela parte mais vermelhinha que fica aí a gente corrige com verde, entendeu? Então a gente vem com um corretivo verde colorido naquela zona ali, e depois a gente camufla ela com uma camuflagem para a pele, né? No tom da pele da pessoa, e depois a gente vem com o restante das coisas, né? Base, contorno, enfim, entendeu? Mas detalhadamente assim, todos os tipos de defeitos, assim, de manchas que a gente tem, que a gente não, né? Que as pessoas tiverem no rosto, não vai ser todas elas que vai estar aqui na internet. E aí você vai precisar, né, fazer uma aula ou contratar alguém para te dar uma consultoria, para explicar como você vai camuflar aquele tipo de mancha e assim por diante, entendeu? Então aqui eu já tô te dando um básico do que você tem que fazer. Mancha de espinha que é vermelha, corretivo verde. Mancha de melasma,
que seja mais rosado ou marrom, corretivo salmão. Se você tem olheira também marrom, salmão corretivo. Se você tem uma olheira mais escura, aí você vai ter que observar o tom dela. Se ela tá mais azulada, você vai usar o roxo. Porque na colorimetria, a cor que se opõe ao azul é o roxo. Entendeu? E que se a sua olheira for roxa, aí a cor que se opõe ao roxo é o azul. Então aí você vai precisar usar um dos dois corretivos dependendo do tom da sua olheira, se ela estiver escura, entendeu? É isso, tá? E aí a gente vai dar a continuidade ao tutorial de olhos. Aqui nos meus olhos, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu já tô com contorno. Deixa eu diminuir o brilho para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Aqui, ó. Eu já apliquei o contorno para fazer a base desse esfumado. Porque eu quero um olho mais levantado, entendeu? Se eu quisesse, se eu tivesse que ir com pressa de sair, só essa base nos olhos, assim, esse contorno nos olhos, já seria o suficiente. Eu só viria com um brilhinho no canto interno, puxando pra cá, e ia sair. Passar um batonzinho claro, né, da cor dos meus lábios, e um gloss, e eu ia sair. Já tava o suficiente. Mas, como hoje eu quero uma coisa mais olho tudo e boca nada, eu quero mais um olho tudo e boca nada hoje. Então eu vou fazer uma coisinha mais elaborada nos olhos. E aí eu vou começar utilizando uma sombra laranja. É porque não vai dar pra ver por causa da luz, mas é essa sombra aqui. Vou usar nesse tom. E eu adoro essa paleta. Ela foi tão baratinha, muito baratinha na época que eu comprei. E ela tem as cores tão coringas que eu quase não uso as outras paletas. E olha que eu tenho paleta cara aqui, mas eu quase não uso, porque eu acho ela tão versátil. Dá pra fazer muitas coisas, muitas técnicas. E as cores que ela tem não tem nas outras paletas. Tipo, tem um cintilante nela aqui que nas outras paletas eu não tenho. Então eu acho ela muito maravilhosa. E foi baratinha, nem foi cara. Aí eu tô trazendo essa sombra pra cima do côncavo, quase chegando na sobrancelha. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, pra cima do côncavo, quase chegando ali na sobrancelha. Aí eu crio naturalmente essa profundidade na hora de eu estar com os olhos fechados, e ele fechado entre aspas, né? Na hora que eu tô assim com os olhos natural, ela já aparece um pouquinho acima dos olhos, ó. Entendeu? Ela já aparece um pouquinho mais acima dos olhos. E aí a gente dá continuidade ao restante do tutorial, que aí você vai usar uma sombra um pouquinho mais escura na parte de dentro para subir para fora. Entendeu?
Como eu tava explicando antes, então eu apliquei a sombra na parte de cima dos olhos, acima um pouquinho, em cima desse ossinho para cima, quase chegando na sobrancelha, e empurrando o restante da sombra para parte interna dos olhos, mas sem chegar nesse cantinho, tá vendo? Esse cantinho aqui, sem chegar aqui. Eu emendo essa sombra com o contorno que eu fiz no nariz, entendeu? E eu vou fazer do outro lado para vocês verem um pouquinho melhor. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. A mesma sombra. Vou fazer agora do outro lado. Ó. Quase chegando na sobrancelha. E sempre com a mão leve. Nunca com a sua mão pesada. Pelo amor de Deus. A gente sabe quando você está fazendo uma sombra e você tá com a mão pesada, quando você aplica o pincel e ele faz isso, ó. Aí a gente sabe que a tua mão tá pesada. Então, é com a mão levinha, você vai esfumar assim, ó. Ó. Entendeu? É assim. E aí eu venho tirando a marcação, esfumando essa bordinha pra dentro. E a mão delicada, tá vendo? Ó? A mão tem que estar delicada. Tem que desmunhecar a mão, tá? A mão pra dentro. A mesma coisa do outro lado, com muita calma. Sem pressa. E aí fica assim. Agora eu vou vir com uma sombra um pouquinho mais escura, tentar pegar o resquício do que sobrou da sombra, porque eu uso muito. Então eu já acabei quase toda essa aqui e essa aqui, mas eu vou usar essa aqui. E aí eu trago um resquício dessa sombra mais escura pra cima da sombra mais clara que eu peguei, entendeu? Anteriormente. Que aí automaticamente a sombra já fica aparente lá em cima dos olhos. E aí realça a marcação que você fez inicialmente. E aí você vai com um movimento circular, a mão leve, criando essa profundidade com calma e leveza. Aí, se você precisar, você vem com um pincel limpo, só para polir essa sombra. Para deixar ela mais polida. Com uma sombra preta. Eu vou vir com uma sombra preta só para dar um tchanzinho assim no cantinho interno. No cantinho externo, mas bem lá atrás aqui, ó. Bem aqui, entre os cílios.
A mesma coisa do outro lado. Você deposita a sombra e esfuma. Tá conseguindo ver, né? Ó, deposita e esfuma. E puxando a bordinha dela pra frente, em direção ao cantinho interno. E aí de novo vem com a outra sombra, com a outra sombra não, com o pincel. Ele tá sujinho, mas eu já limpei ele, só tá manchadinho, mas ele tá limpo. E é com o pincel limpo que a gente vai polir de novo essa sombra preta para ela não ficar marcada. E o resultado fica assim, desse tutorial de olhos, tá? Mas eu vou fazer aqui um delineado. Vocês conseguem ver? Tá conseguindo ver direitinho? Por causa da luz do sol. Então eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Ó. Gente, eu tô muito bonito. E eu não tô nem com a maquiagem completa ainda. Eu vou fazer o delineado. Ainda vou fazer... Ainda vou colocar cílios. Vou fazer no caso, só reacender a sobrancelha, porque também tá bonita. Eu fiz essa semana. E é isso. Eu vou botar um batom mais clarinho. Vai ficar bonito. Maquiagem pronta. Fiz o delineado gatinho, como eu mencionei pra vocês que eu fiz. Reacendi um pouquinho minha sobrancelha. Botei um batom. E é isso. Vê que quando eu fico com o olho normal, você consegue ver a sombra, tá vendo? E você consegue ver também que aqui em cima tem uma área de iluminação da sobrancelha, que deixa a sobrancelha mais arqueada. E isso valoriza a maquiagem, isso valoriza o conjunto da sombra e harmoniza o olhar. E deixa o aspecto mais sofisticado, tá vendo? Você consegue ter uma maquiagem versátil, entendeu? Você consegue ter uma maquiagem versátil para qualquer ocasião, sabe? Você pode utilizar ela para ir para um casamento, ou você pode utilizar essa maquiagem, essa inspiração também, se você for uma noiva, se você for uma madrinha. Você consegue utilizar ela porque não é uma maquiagem muito carregada, entendeu? Não é uma maquiagem que te faz ser que deixa um aspecto diferente do que você é naturalmente, entendeu? Ela não é nessa pegada transformadora, vamos dizer assim. Ela é uma pegada mais beauty, para embelezar, não para transformar, entendeu? Até porque, se fosse pra transformar, eu faria uma maquiagem de inspiração aqui pra Drag Queen. Ai, ai. Como eu já fiz, inclusive. Tem vídeo aqui de Drag Queen que eu já fiz. Enfim. É isso, gente, o vídeo de hoje. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa inspiração. Recrie, me marque. Compartilhe esse vídeo com quem necessita, né, das dicas que eu dei também aqui.
Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui no comentário, que de repente a sua dúvida pode ser um vídeo, o tema do próximo vídeo, né? Do canal ou aqui do perfil, seja de lá de onde você esteja vendo esse vídeo. Enfim, espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana no caso, e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!